BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. As desks, como as Asian Desk ou Korean Desk, nos escritórios de advocacia, têm um papel estratégico de atender de forma especializada empresas e investidores de uma determinada região geográfica ou cultural, facilitando a comunicação, o entendimento das particularidades jurídicas, culturais e de negócios desses mercados. Elas atuam como uma ponte entre o país de origem e o Brasil, oferecendo suporte jurídico em operações transnacionais, investimentos, fusões e aquisições, contratos, compliance e disputas, sempre com profissionais que falam o idioma local ou possuem familiaridade com a cultura e o ambiente regulatório do país em questão. Além disso, essas desks ajudam a prospecção e fidelização de clientes estrangeiros, contribuindo para a internacionalização e o posicionamento global do escritório. Este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Min Yong Kim, sócio de societário em fusões e aquisições do Demarest. Ele possui LLM em Corporate Law pela Columbia University, é especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Min, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, muito obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui com você e obrigado mesmo pelo convite. Eu que agradeço, viu, de você topar o convite. E me conta um pouquinho da sua trajetória, como você foi parar no direito, você sempre quis ser advogada, era sonho desde criancinha, como que é isso aí? Pois é, acho que o meu sonho sempre era, acho que, se tornar um bom advogado. Acho que isso foi uma influência da minha mãe, né? Desde que eu estava na Coreia, vindo para o Brasil, isso foi em 1997. Desde então, na verdade, minha mãe sempre falava que eu falava bem, tinha o dom de falar bem, sempre, né? Todos os pais incentivam, acho que seu filho é o melhor do mundo. Eu sempre, acho que tive convicto de que eu era bom, assim, falador, né? Tinha uma retórica bacana. E acaba, acho que não tendo nenhuma sombra de dúvida, escolhi direito, isso não na Coreia, aqui no Brasil, e segui minha carreira. Então você é da primeira geração da família no Brasil, né? Porque tudo bem, seus pais vieram, mas você veio junto com eles, né? Porque às vezes vem o pai e depois já vem a segunda geração nascida, né? Isso, eu seria mais ou menos 1.5. Pô, é bem especial mesmo. E em onde vocês vieram já direto para São Paulo? Vocês foram para o interior? Não, a gente veio direto para São Paulo, porque meus pais já tinham um negócio aqui em São Paulo, então a gente veio, a família toda para cá e tal. E seus pais trabalhavam com o quê? Ou trabalham? Como um bom coreano aqui no Brasil, naquela época fazia muito confecção de roupas, lojas de roupa, moda, parte da moda. Que legal. E você hoje tem uma convivência com a comunidade coreana no Brasil forte? Como que é? E tinha, acho que, uma vida um pouco mais intensa, se envolvendo mais na comunidade coreana, mas depois que me casei com a esposa brasileira, mas de origem japonesa, acho que estou um pouco menos. Não, mas muito legal, Min. Então, e aí sua mãe falou que você devia ser advogado e você comprou a ideia, e como que foi isso? Acho que foi isso mesmo. Acho que minha mãe tinha uma queda tão grande, uma figura lá, acho que era ministro da Justiça, que era ex-advogado, e acho que minha mãe sempre tinha adorado, tipo, admirava ele. Ela sempre me contava sobre a história dele e queria que eu fosse. Eu também comprei essa ideia, eu acho super bacana, mãe. Como eu falo bem, como eu tenho boa retórica, então acho que eu vou ser bom advogado. E fui. Foi. E deu certo, né, Min? Cara, que legal. E assim, e como que foi lá? Aí no Mackenzie, você passou no Mackenzie, obviamente. E aí, como que foi? Você já falou, nossa, eu vou ajudar aí, vou trabalhar nas desks, porque não é uma escolha óbvia, né? Ou aí você foi... Como que foi aí?
chegar Na nesse lugar? verdade, acho que minha carreira jurídica foi começando, acho que na parte pública, né? Eu estagiei na Legal. Procuradoria de Assistência Jurídica, PAJ não existe mais, aí se tornou Uhum. Defensoria Pública, trabalhei na Receita Federal, enfim, sendo Não quis seguir carreira voluntário. pública. Exatamente. Não tanto, mas acho que eu tentei gostar, mas não acabei não gostando muito. Aí eu busquei um pouco emprego nos escritórios de advocacia e foi assim. Comecei meu estágio desde o primeiro ano da facul e foi até entrar aqui no Demarest no quarto ano da faculdade. Caramba, então, você tá faz quanto tempo no Demarest? Ah, nossa, até Desculpa, pergunta sacana, né, não, é Mi? bastante, um 17 indo para o 18. Que beleza, hein, Bastante. cara? Não, é Eu muito legal sou isso. de casa, sou de casa. Muito bacana. E, Min, indo direto ao ponto, como que Uhum. você. O que que faz? Porque a gente vê muitos das desks e a gente não é uma matéria que tem na faculdade. Olha, tem as desks, tal, não sei o quê. Mas eu queria saber o que que exatamente caracteriza uma desk em um escritório de advocacia? Qual que é o papel dela? Como que ela ajuda aí o negócio? É, muita gente, na verdade, confunde o que é uma Uhum, desk dentro de um escritório, né? uhum. Pensa que é uma área do direito, pensa que é uma prática jurídica. Ah, É como legal. se fosse eminente, Uhum, tributário, trabalhista, mas não é isso. A desk, na verdade, é eu diria, um departamento, né? Um departamento estratégico voltado para atender aqueles clientes de uma determinada origem, por exemplo, Coreia, uhum, Japão e China, né? No nosso caso, a Asian Desk, que a gente fala, uhum, como se fosse uma porta de entrada, front uhum, door, né? uhum. E é uma interface estratégica, né? Que a gente fica lá fazendo meio campo entre os investidores e, como você falou, ambiente regulatório brasileiro, né? Então, isso significa um pouco assim, claro, acho que falar da língua do cliente acho que ajuda, mas não só isso, né? Entende os costumes de negociação, acompanha o noticiário daquele país de origem, um pouco mais expectativa, alinha um pouco a expectativa cultural, tudo isso é, faz parte de uma desk. Sensacional. E Min, como que você se prepara para isso? Porque eu imagino, é que, na verdade, eu tenho um amigo meu que chama Lucas Valadares. A gente volta e meia fala sobre relações internacionais, diplomacia, tudo. Para mim, lembra um pouco disso. Tem um pouco de relação, não tem nada a ver, porque quando a gente está falando de relação entre dois países ou vários países, tem um monte de coisa que você tem que entender, porque tem muita sutilidade, tem muito respeito ali envolvido, tem cuidado e tal. E é só uma Uhum. curiosidade. Eu acho que não tem muito interface assim, diplomático e tal, Sim. mas assim, por ser advogado daquela desk, sendo especialista por aquele país, e acaba a gente sendo advogado daquele órgão público Legal. do país, ou seja, eu sou consultor jurídico do consulado e da embaixada, era, né? Agora não sou, mas era do consulado e da embaixada da Coreia. E eu hoje sendo consultor jurídico da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil e Coreia. Então, acaba você se envolvendo na parte diplomática, entre aspas, sendo especialista na área jurídica, mas por aquele país. Cara, que legal, porque deve ter. Cara, tem tanto jogo no bastidor que deve ser muito interessante ter essa carreira, porque você sabe, né? Você tem o conhecimento do mercado, de entender como que é a relação. Eu acho muito bacana isso, porque deve ter uma. Você deve ter tanta cultura com isso legal para transmitir que eu fico maravilhado. Eu sempre achei muito bacana isso. Então, eu fico entusiasmado com conversas assim. E mim, eu queria saber. Quais são hoje as principais demandas jurídicas que você vê de empresas coreanas e asiáticas atendidas aí pelas desks? No Brasil, pode ser de uma maneira geral mesmo, para a galera ter um conhecimento mais assim, comércio, sei lá, é disputa, geralmente comércio, né? Imagino empresas e tal. Por favor. Eu acho que as demandas jurídicas variam muito conforme estágio de investimento daquele país, Legal. no Brasil, tá? Eu vou dar um exemplo da Coreia. Houve um momento de forte entrada, Uhum. no mercado brasileiro. Lá vai entre 2008 e 2011,
principalmente com a entrada da Hyundai Motor, tá? Uhum. Então, não só a Hyundai Motor, mas vieram uma galera, né, de fornecedores, empresas relacionadas àquele setor. Então, teve um boom. Só que a maioria das empresas que vieram naquela época era o quê? Era basicamente constituição de suas subsidiárias aqui no Brasil, né? E a gente focava muito na construção de fábrica, contratos operacionais, ou seja, era um básico para se estabelecer no Brasil, doing business no Brasil, tá? Sensacional. Mas hoje esse perfil mudou. Você vê, a maior parte dessas empresas já está bem estabelecida no Brasil. Então, eles estão indo mais buscando umas operações mais complexas, né? Mais sofisticadas. Por exemplo, eles fazem reestruturação societária, M&A, gestão de riscos, reorganizações fiscais, tudo isso para expansão e consolidação do negócio deles aqui no Brasil. E a gente estrutura, aí a gente ajuda nessa parte jurídica. Sensacional. Eu lembro de quando eles vieram, porque eu vim de Piracicaba, né? E lá tem a Hyundai, tem a montadora, né? Se eu não me engano. Você já foi do Piracicaba, não? Morei 3 anos por conta da Hyundai. Você tá de sacanagem, sério? Não, aluguei um apartamento lá, eu vivia 3 vezes por semana, ficando lá, e 2 vezes aqui em São Paulo. Você tá de sacanagem. Tinha tanta demanda, eu tinha que ficar lá. Aí a gente abriu... Eu vi que você puxou o R, eu tava vendo que você puxou o R, deve ter sido de Piracicaba isso aí. Esse aqui é bem meu sotaque de gringo mesmo. Não, mas você puxou um Rzinho, eu sei que tem Piracicaba envolvido aí. Você é de lá? Cara, então, é engraçado isso, porque eu nem tinha... na verdade, eu nasci em Mojimirim, mas eu morei até os 16 anos em Piracicaba, porque na época meu pai... Ele correu carreira, né? Meu pai, ele é desembargador aposentado, e hoje ele advoga, e na época ele era juiz lá em Piracicaba. Ele ficou muito tempo sendo juiz lá. Então, eu conheço um monte da galera toda da magistratura ali. E por conta disso, aí eu morei, estudei no ângulo de Piracicaba, frequentava ali o clube de campo, tenho amigos até lá, cara, a gente tem muito para conversar aí também. Esse papo aqui só é o primeiro, viu, meu amigo? Cara, que mundo pequeno. E daí, a minha irmã também, né? Veio de lá, meu irmão moraram lá, todo mundo lá. Nossa família toda. Tudo a ver com Piracicaba. Eu só disfarço o sotaque. Mas quando eu volto para lá, quando eu volto para lá, meu sotaque volta também. Sensacional, cara, que legal. O mundo é minúsculo, viu? Mas você vê que, Gabriel, eu falei da Coreia, mas assim, a China, você vê que está num momento diferente da Coreia. A entrada de empresa chinesa no Brasil está mais recente, né? Mais intensa, especialmente no setor de energia e infraestrutura, tecnologia, agronegócio. Eles estão em todo o setor da economia do Brasil, né? Mas eles estão numa fase de novos investimentos, eu diria assim, 10, 15 anos atrás, assim, investimento da Coreia, sabe? Com a empresa chegando e estruturando seus negócios aqui no país. E você acha que a China tem feito um movimento semelhante a quando a Coreia veio para o Brasil? Está nesse momento, é isso, né? Exatamente. Acho que é o fluxo natural. E você vê, aí a gente compara com o Japão. O Japão já fez esses investimentos 20, 30, 40 anos atrás. Aí Coreia veio, a China veio, né? E está seguindo os mesmos passos, assim. Que legal. E talvez fale uma grande besteira aqui, mas isso tem a ver com a nova Rota da Seda que todo mundo fala, ou não tem nada a ver? Acho que tem um pouco, não tem a ver assim diretamente. Então, beleza. Não, bacana, que legal, Min. E eu queria saber, porque a gente está falando aí de culturas diferentes, eu queria saber o quanto isso impacta nas negociações de contratos. Tem um impacto, não tem? Você tem que conhecer ali para não... Pra ser cuidadoso, tem umas peculiaridades ali, ou não? Vamos lá, eu acho que o mundo está cada vez mais globalizado, então as diferenças culturais, assim, no final eu acho que fazem toda a diferença, né? Toda a diferença, especialmente na fase de negociação, construção de confiança. Mas assim, primeiro você tem que ser um bom advogado, nos termos
de técnico, você tem que ser bom advogado. Aí vem essa parte um pouco, eu diria, relacional, que você construir a confiança falando a mesma língua, tendo mesmos costumes, mesmo código de conduta negocial, né? É tudo isso. Então, eu diria que conhecer um pouco, saber um pouco mais daquele país, falar a mesma língua, ajuda, mas assim, somos advogados, cara. Antes de tudo, para ser membro da Desk, você tem que ser bom advogado e saiba aquele país, conhece aquele país. Não dá para ficar só enrolando, né, Mi? Aí você vira simplesmente um vendedor, não é um advogado. Eu me lembro, assim, bem no começo do meu estágio, assim, aqui no Demarest, meus chefes me falavam, Min, você não é um vendedor. Se for vendedor, a gente não ia te contratar. Você tem que ser um bom advogado aqui dentro do Demarest, uma referência no mercado e com suas particularidades, sabendo da Coreia, língua, costume e tudo, você vai ter uma facilidade, mas não quer dizer que você vai ter tipo cheque branco para conseguir explorar aquele mercado. Era bem que legal, hein? Bela lição, hein, Mi? Isso daí foi bem legal que os caras fizeram, hein? Isso, exatamente. Aí eu sofri muito, mas... Não, mas entre aspas, não estou falando que é bom sofrer, mas nesse sentido, imagino que tenha te ajudado a crescer também, né? Essa dor toda aí de crescimento, faz parte, né, Mi? Exatamente. Acho que fazer uma desk assim, tipo, eu sou advogado da área de M&A societário e eu também sou sócio responsável pela Asia Desk, né, em geral. Só que quando eu falo Asia Desk é muito vago, né? A Ásia é muito grande. Exato, né? Até se você falar, por exemplo, isso era engraçado. Eu queria engrandecer um pouco Asia Desk, tipo, é grande, né? Eu chegava à reunião com clientes coreanos, chineses, japoneses, e me apresentam como advogado responsável pela Asian Desk. Eu não sabia, mas assim, no fundo, acho que eles entendiam, poxa, esse cara não deve ser nada, porque Asian Desk... Então, falar que é tudo. Tudo, né? É muito vago. Então, hoje, dentro do Demarest, a gente fala Asian Desk, claro. mas dentro do Demarest, a gente tem times dedicados para cada país. Então, a gente tem Korea Desk, Japan Desk, China Desk, e a gente está expandindo para India Desk. Que legal, cara. Não, e lá, lá é um mercado que eu tenho, assim, eu gosto muito do... Vamos lá, eu tenho muita vontade de estudar os BRICS, porque tem problemas muito semelhantes aos nossos, né? Então, porque, por exemplo, a gente não pode, assim, lógico que a comparação é sempre boa, a gente aprender com os outros países, mas se você pega um país de dimensões que nem continentais, quase, né? Você pega o tamanho da Índia e tudo mais, tem problemas muito semelhantes com os nossos. Porque o volume nosso judicial, cara, é imenso, não é que nem do tamanho da Índia, imagino, ou da China, mas também é muito grande. Então, imagino que eles têm muitos problemas semelhantes aos nossos. E a gente aprender com os caras, cara, que legal. Pô, eu achei, cara, que da hora. Isso que você traz é muito bacana, porque a gente está falando de... Muita gente acha que é legal falar, e não tem nenhum problema de você se posicionar, mas um advogado que faz tudo, é aquele negócio, não faz nada. Então, você mostra isso do nicho, de você se especializar e da importância disso para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento como advogado, para o seu desenvolvimento como referência no mercado. Então, eu acho que você traz uns pontos muito legais aqui para quem está pensando na carreira também jurídica de uma maneira geral. E, Min, eu queria saber como que a Korean Desk e o Asian Desk podem ajudar a construir um relacionamento de longo prazo com clientes e parceiros asiáticos, porque eu imagino que além de você atender essa galera, você também ajuda os clientes brasileiros a se relacionarem com eles, né? Porque você tem toda a experiência. Acho que tudo começa com confiança, essa empatia que a gente tem, né? Quando o cliente percebe que você entende o país dele, né? E a língua, costume, jeitos de negociar, cara, isso gera um grau de proximidade, vai além. Então, sabe, tipo, você sente mesmo que o cliente gostou porque a gente fala a mesma língua ou porque a gente tem o mesmo costume, aí a gente tem coisas em comum, mandou proposta, aprovada na hora. Por mais que tenha um preço
a mais ou não. Lógico, tudo na base, na confiança do escritório, né? Eles confiam, já parte da premissa que o escritório é bom, é de excelência. É isso. Né? Então, a gente está falando, começando da premissa que, escritório tem qualidade, qualificação suficiente para atender o problema deles, e fora, aí acrescenta essa parte da parte relacional, que dá confiança, né? Hoje, você vê que fala inglês, o básico. Todo mundo fala, não tem jeito. Mas quando você fala aquela língua, coreano, japonês, chinês, aí acaba, acho que você sobressaindo, né? E ainda você agrega um pouco mais partes de códigos culturais, mesmo costume, até restaurante que a gente anda, tipo, troca algumas coisas a mais. Aí, realmente, isso tem ajudado muito, eu tenho visto muito. Tanto que hoje eu sou advogado brasileiro, mas de origem coreana. Cada vez que a gente tem advogado que fala exatamente a mesma língua que o nosso cliente de lá fala. Por exemplo, a gente conta com um advogado chinês, que ele fala mandarim. A gente conta com advogado que fala japonês, tá? Então, a gente meio se especializando, e eu estou sendo um coordenador desses desk aqui dentro do escritório. Cara, que legal, Min. Min, é muito legal isso que você traz, porque tem uma coisa que você traz o conhecimento cultural, mas você traz um ponto que cara, porque se você conhece o país que você está lidando, e a galera que está de lá, você mostra que você tem um conhecimento ali da cultura, um respeito e tal. E se a gente fizer pensar no ponto de vista do advogado que está querendo focar em qualquer mercado, se você mostra um conhecimento do mercado, de fato, não só falar que conhece o mercado, mas não conhece, não sabe como que é o dia a dia, não sabe quais são as dores, está mostrando que se você tem isso, você cria uma conexão real com o cliente. Exatamente. E, obviamente, que não adianta só isso, né? Você tem que ter o conhecimento técnico, mas desculpa. Não, Gabriel, eu queria dar um bom exemplo, por ser uma pessoa de confiança do cliente, porque se sente mais confortável. Olha o que acontece, isso no nosso dia a dia, né? Eu sou sócio responsável pela área de M&A, societário, tá? Mas eu recebo muitas demandas de clientes que nem são da minha área, né? Eles me procuram porque se sentem confortáveis em conversar comigo. Aí o que eu faço? Eu atuo, como você falou, como ponte, campista, né? Meu campista. Aí eu entendo o problema, alinho internamente aqui com a área que quem é o especialista, né? Aí eu garanto que o cliente se sinta assim, seguro e do começo até o fim. Então, esse é também um papel da Desk, sabe? Quando eu recebo essas coisas, muitos clientes chineses, japoneses, fazem esse tipo de demanda para mim, mas por eu não falar, realmente, não vou mentir, não falo a língua deles, aí eu envolvo a advogado que fala a língua deles, eu quero que ele estude, aí volta para o cliente falando a mesma língua, ou a gente marca uma reunião. Isso tem ajudado muito. Cara, que legal, Min. E, Min, vamos lá, que habilidades ou conhecimentos específicos são fundamentais para um advogado que deseja atuar numa desk? Você já falou um pouco disso, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais, e nessa desk voltada aí para o mercado, vamos dizer, de uma maneira geral, não necessariamente coreano ou asiático, mas o mercado internacional, porque tem as outras desks. Eu vou falar que muita gente, como eu falei, confunde. Muita gente me perguntava, Min, sua área é Agent Desk? Como se fosse uma prática jurídica. Não é, tá? Não é, como eu falei. Mas, antes de tudo, antes de você querer ser a parte de uma desk específica, eu vou pedir para vocês serem, né? Todo mundo tem que ser um bom advogado. Não adianta falar a língua, conhecer a cultura, que seja. Não sendo advogado, a desk não substitui a técnica. Então, tudo isso soma, mas não substitui técnica. Então, prioriza a parte técnica e depois parte para a desk, que é cultura, é a parte relacional. Aí eu digo a saber conhecimento, ter um conhecimento de cultura, né, de negócio daquele país. Então, acompanha noticiário daquele país onde você quer se especializar. Isso é super, super importante. Lógico, você tem que ter uma língua, não é que
todo mundo fala a língua, aí tem uma língua, assim, tá falando. Você tem que ter profissionalismo naquela língua também, né? Não é dia a dia, estou falando dia a dia, não. Tipo, você tem que se assemelhar a linguajar, né, a ter jurídico naquele país. Então, estuda um pouco a mais, né? E é um pouco sensibilidade intercultural, né? Para entender nuances de comportamento, expectativa, é isso. E nada mais, assim, acho que o mais importante é você ser curioso, ter interesse por aquele país. Eu tenho meus colegas que não são daquele país, coreano, japonês, chinês, nem índia, não é. Só que por ser muito curioso, muito interessado, acaba ele atendendo, se especializando naquele país. Tem um colega aqui, o meu, que é brasileiro, trabalha totalmente para clientes chineses e coreanos. Então, não. Aí você me pergunta, tem que ser coreano? Tipo, para ser coreano, tem que ser China? Não, não precisa. Ajuda, mas não é essencial. Você sendo um bom advogado, tendo interesse, curiosidade naquele país, por que não, né? Cara, sensacional, Min. Min, gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law, por ter compartilhado da sua experiência com a gente. E eu queria saber se você tem um contato para deixar que o pessoal quiser conversar com você, conhecer mais sobre o seu trabalho. Pode me encontrar no LinkedIn, meu perfil todo está lá, e meu e-mail aqui do escritório é mgkim@demarest.com.br. Perfeito, Min, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @bdenlaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.